Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de educação física do sétimo ano do ensino fundamental. Então, para iniciarmos, né, essa aula de hoje, vamos aguardarmos aí mais um minutinho para iniciarmos o nosso trabalho. Então, gente, só ressaltando e reforçando, na segunda-feira eu postei a leitura, né? Eu tenho a segunda semana em que nós trabalhamos nesse novo formato, onde a leitura é postada na segunda-feira, né? Nessa semana a leitura tratou de a leitura dessa semana tratou da atividade física como prevenção e tratamento de problemas respiratórios e também do câncer, né? Bom dia, Daniele. E é importante que vocês acompanhem, né? Vocês acessem na leitura, vocês assistam, né, o vídeo e façam anotações, né, caso tiver alguma dúvida, algum ponto aí, tragam para a aula, né, para que a gente possa fazer esse comentário aí sobre essas leituras que são tão importantes, visto que a adoção de hábitos, né, saudáveis aí, atividade física, alimentação, ela pode ser determinante ali para que você aumente, né, os estudos mostram aí que pessoas fisicamente ativas, né, que cuidam de alimentação, elas acabam tendo uma expectativa de vida maior, né? Ou seja, elas acabam vivendo mais anos, né? Tendo mais tempo de vida. E não só a questão de viver, né? Ter mais anos de vida, e também anos saudáveis. Porque, às vezes, muitas pessoas, a pessoa viveu até os 80 anos. Só que com 40 anos, ela descobriu, né? Que estava com algumas doenças ali, né? E algumas doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, ela descobriu aos 40 anos e viveu até os 80. Só que metade dos 40 anos foi refém de doença, né? Refém de uma enfermidade, de uma doença crônica, e aí foi refém de medicação, os hábitos limitados, né, pela doença, né? Nem tudo pode comer, nem tudo pode fazer, os cuidados têm que ser diferenciados, então a adoção de hábitos mais saudáveis são importantes nesse ponto, tá? Então, partindo para nossa aula, né? Nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o conteúdo aqui, né? Com um vídeo, lembrando, né? Que nós estamos trabalhando os jogos ali, né? Vamos voltar. Fechou. Tá aqui. Jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos, né? É o tema que nós estamos trabalhando, né? Na aula de hoje começaremos aqui da etapa 4, mas vamos fazer ali uma retomada ali um pouco sobre jogos de tabuleiro, né? Os vídeos que nós vimos na aula passada, nós falamos bastante sobre os jogos, né, eletrônicos, postei alguns vídeos aí falando sobre a evolução dos jogos, a história dos jogos, e agora vamos falar sobre um jogo de tabuleiro aí muito, muito importante, né? E para mim especificamente, né, bem difícil, né, de se aprender, porque eu não sei se faltou paciência ou se faltou até, podemos dizer assim, vontade de aprender a jogar, porque eu tive dificuldade na hora de estar decorando, né, porque no xadrez, né, estamos falando do xadrez especificamente, no xadrez cada peça tem um movimento específico, né, então você precisa decorar os movimentos, né, você precisa criar as estratégias ali, bem difícil, né, muitos jogos têm um tempo para você ter um tempo ali para estar fazendo a jogada, e para mim faltou um pouco de paciência, né,
nesse ponto ali de parar e procurar decorar e aprender ali todos os movimentos. Então vamos lá, né? Os vídeos, para esse vídeo, né, no caso aí. Olá pessoal, estamos aqui professor Alisson e professora Jennifer para mais um vídeo no nosso canal. Existem diversos tipos de batalhas que o ser humano pode travar, porém, poucas estimulam a inteligência das pessoas como o jogo de xadrez. O xadrez é um dos jogos mais fascinantes do mundo. Esse jogo de tabuleiro, além da inteligência, desenvolve a concentração, percepção, astúcia e técnica. O xadrez é considerado por muitos um esporte. É um jogo tão antigo que durante todos os anos de sua existência, foram várias as histórias associadas à sua origem. A história mais contada inicia-se na Índia com um jogo que foi seu antecessor chamado Chaturanga, passando pelos árabes e se desenvolvendo na Europa durante o Renascimento cultural. Algumas mudanças importantes do jogo Chaturanga aconteceram, como as peças elefantes, que se tornaram-se os bispos, e vizir, que passou a ser a rainha. As mudanças nas regras começaram a serem feitas em 1475. Nesse período, os peões, bispos e rainha ganharam a mobilidade que conhecemos hoje em dia. Mas foi na França, no século XVIII, que eventos de xadrez, já no formato que conhecemos atualmente, passaram a ganhar grande repercussão. Os mestres da época enfrentavam-se em partidas épicas, cujo palco era as casas de café e chás distribuídas pelas maiores cidades europeias. No século seguinte, os clubes de xadrez tiveram um rápido desenvolvimento e partidas por correspondência entre cidades tornaram-se comuns. Jornais passaram a destacar o jogo e publicações foram feitas contendo ideias avançadas dos mais célebres enxadristas da época. Os movimentos das demais peças, juntamente com o resto das regras, só foram formalmente modificadas no meio do século XIX, e tais regras se mantêm até hoje. Agora vamos conhecer um pouco do jogo. Imagine o xadrez como um combate entre dois reinos. No caso, será uma disputa entre duas pessoas. São 32 peças, sendo 16 brancas e 16 pretas, dispostas em um tabuleiro de 64 casas alternadas entre claras e escuras. Cada jogador possui 8 peões, que são os soldados desse reino. Eles são perfilados lado a lado nas casas da penúltima fileira. Seus movimentos são limitados a uma casa para frente. As únicas exceções são quando o peão ainda não foi movimentado. Nesse caso, ele poderá andar 2 casas para frente, e quando o peão for capturar alguma peça, nesse caso ele movimenta-se na diagonal. Em seguida surgem as torres. Cada jogador possui 2 torres, que representam as torres do castelo. Elas se posicionam nas extremidades da última fileira de casas. Seus movimentos são horizontais ou verticais, e elas não podem pular uma ou outra peça. E os cavaleiros desse reino são representados pelo cavalo. Cada jogador recebe 2 peças, que são posicionadas ao lado das torres. O movimento do cavalo é realizado em L. São 2 casas para frente ou para trás e uma para o lado, podendo saltar peças que estiverem em seu percurso. Os bispos, por sua vez, representam a igreja. São 2 peças para cada jogador. Eles iniciam o jogo ao lado dos cavalos e sua movimentação é feita em diagonal, sem pular as peças. A rainha e o rei representam a monarquia dos reinos medievais. Sua movimentação é simples, somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, sem pular peças. E o rei inicia o jogo na parte central da última fileira, sempre na casa contrária à sua cor. Se for o rei preto, ficará na casa branca, e se for o rei branco, ficará na casa preta. E por último temos a rainha. Essa que é a peça com maior mobilidade no jogo, pode se movimentar por todo o tabuleiro na diagonal, horizontal ou vertical, sem poder pular peças, e ela se localiza ao lado do rei, e na casa de mesma cor. No desenvolvimento do jogo, cada jogador tem um movimento por vez, começando com o jogador que está com as peças claras. Quando algum jogador ameaçar capturar o rei, ele coloca o adversário em xeque. É preciso que o oponente proteja o seu rei,
movimentando alguma peça, tirando o rei do lugar ou capturando a peça que o ameaça. Caso isso não possa ser feito, será checkmate. São várias as definições para que o jogo termine empatado, mas as mais comuns são quando o rei não tem mais movimentações possíveis ou quando os adversários fazem a mesma movimentação por vezes seguidas. O xadrez, assim como os demais esportes, possuem estratégias e táticas que podem ser aprimoradas com treinamentos. Em 1924, com a criação da Federação Internacional de Xadrez, esse esporte ganhou contornos mais profissionais. Os atletas profissionais são denominados enxadristas. Um dos mais conhecidos são os russos Garry Kasparov e Boris Spassky. E também o americano Bob Fischer. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Conseguiu acompanhar certinho aí, Daniele? Ah, tá. Então, nós podemos observar aí, né, o quanto, não, na minha opinião, né, talvez para vocês aí sejam, olhando assim, seja mais simples, né? Deixa eu só avisar aqui o Eric. Está conectando o áudio ali. Eu ia avisar ele sobre o áudio, mas já está conectado. Bom dia, Eric. Tudo bem? Então, vamos continuando. Então, né, apresentei um vídeo agora falando do xadrez, né? Nós estamos trabalhando o conteúdo do caderninho ali, né? Sobre jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos. Nas aulas passadas nós trabalhamos mais os jogos de eletrônicos e hoje aqui nós apresentamos aí o vídeo do xadrez, né? Que é o dos jogos de tabuleiro assim, é um dos mais famosos ali, né? Podemos dizer assim. E aí agora nós continuaremos com o conteúdo do caderno do aluno. Eric, não esqueça de colocar o nome e a escola no chat aí, tá bom? Então vamos lá. Túnel do Tempo. Depois de conhecer um pouco mais sobre jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos, só confirmar as anotações aqui. Depois de conhecer um pouco mais sobre os jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos, sua vontade de experimentá-los pode ter aumentado. Fique tranquilo, porque essa hora tão aguardada chegou. É claro que, diante da diversidade de jogos presentes, fica inviável vivenciar todos, porém, é possível estabelecer critérios para a seleção. A seguir, é apresentada uma estratégia que, além de organizar esse aprendizado, pode contribuir para o entendimento das transformações sofridas por esses jogos ao longo da história. Na linha do tempo abaixo, é possível agrupar os jogos de acordo com as décadas em que foram criados ou apresentados. Para que você possa realizá-la, inicie criando e preenchendo o quadro do modelo abaixo em seu caderno, que irá subsidiar a tarefa. Gente, esqueci de fazer um comentário aqui, né, interessante. Vários desses jogos de tabuleiros, né, jogos de cartas, de tabuleiros, hoje eles já possuem versões eletrônicas, né? Então, você consegue baixar um aplicativo aí para jogar baralho, aplicativo para jogar dominó, aplicativo para jogar xadrez, né? E eu até participei de um curso há um tempo atrás e o professor lá, como se diz assim, ele sugeriu, né, a gente aprender a jogar o xadrez pelo eletrônico, né? De uma forma pelo celular ali, por exemplo, porque o jogo, no início do jogo, né, ele vai ensinando ali, né, ele vai mostrando, né, quando a gente vai mexer com uma peça,
o próprio jogo já mostra, né, o movimento que a peça tem que fazer. Então, já acaba sendo mais fácil do que, por exemplo, no meu tempo que não tinha isso, tinha que ter, vamos dizer assim, um caderninho do lado com as anotações ali para quando eu fosse mexer uma peça, eu estava tendo que ir lá olhar para ver quais movimentos aquela peça poderia fazer. Hoje, com o meio eletrônico, já é um pouco mais fácil esse aprendizado, tá? Quanto à atividade, vocês vão pesquisar, tá? Alguns tipos de jogos ali, né? Podendo ser alguns jogos eletrônicos e também jogos de tabuleiro. Aí vamos dar um exemplo assim, você pesquisaria o Pac-Man, né? Acho que é joguinho do Pac-Man. Então, o nome do jogo, Pac-Man. Aí vocês iriam pesquisar qual é o ano, qual foi o ano da criação desse jogo e fazer uma anotação de como seria o jogo. Aqui você pode citar algum jogo por exemplo, o Banco Imobiliário, né, que é um jogo de tabuleiro, o ano de sua criação, né? Nós temos Minecraft, xadrez, dama, vocês podem estar colocando aqui, ou pode colocar os jogos que vocês mais gostam aí, né? No caso, quem faz uso de jogos eletrônicos, né? A gente vê, por exemplo, o, tem o Minecraft eletrônico, tem o Banco Imobiliário, né, eletrônico, e tem, por exemplo, o Free Fire, né, que é o último da moda aí, né? E aí pode estar colocando aqui o nome do jogo, Free Fire, ano, né, e alguma anotação como que é esse jogo. Agora, elabore duas linhas do tempo, uma de jogos eletrônicos e outra de jogos de tabuleiro. Então, você vai fazer essa linha, né? Você pode colocar uma linha central aqui com o nome do jogo, por exemplo. Aí você pode colocar, por exemplo, para cima, né? Jogos eletrônicos, para baixo, jogo de tabuleiro, né? Podemos fazer dessa forma também. E aí você vai colocar nome do jogo, né? Por exemplo, Free Fire e o ano, né? E aí só que você vai ter que fazer isso aqui mostrando uma linha do tempo, né? Procurando colocar do mais antigo para o mais recente dos jogos que vocês encontraram ali. Então, após levantar as características desses jogos, iremos retornar a experimentar alguns jogos de tabuleiro. Lembre-se das estratégias pesquisadas e utilize-as. Atividade 2, testando os conhecimentos e colocando em prática. Etapa 1, circuito de tabuleiro. Então, vamos à prática? Agora você poderá colocar seus conhecimentos e estratégias em jogo. Participe das estações e dê o seu melhor. Então, aqui, né, nessa atividade, seria uma atividade prática na escola. Nós poderemos fazer essa atividade, né? Podemos criar esses jogos de um tipo, por exemplo, nós podemos ter um grupo onde divide-se em três estações, né, determinado grupo que vai jogar trilha, dama e xadrez, né, no tabuleiro em si. Podemos também trabalhar com alunos, outro grupo de alunos fazendo esses mesmos jogos, mesmas formas de estação, mas fazendo ele no computador, por exemplo, né? Esses jogos aqui também tem, né, no computador. Então, são algumas possibilidades aí, né? Podemos, né, utilizar com alunos, né, até jogando no celular, né, dependendo da situação da escola, da internet boa, podemos até organizar ali, né, por exemplo, um campeonato de dama, por exemplo, com tabuleiro e um campeonato de dama eletrônico, né, a gente vai jogar um aluno contra o outro, mas cada um no seu celular, por exemplo, né? Então, tem essas possibilidades aí que nós podemos utilizar, mas que depende, né, do fato de nós estarmos na escola, né, no presencial. Então, né, quando possível aí, né, o mais rápido possível, nós e com segurança, né, acima de tudo, nós poderemos retomar esse conteúdo e tentar fazer essa atividade. Na etapa 2, da mesa para o tabuleiro, né, humano, é possível? Então, agora que vocês já experimentaram diferentes jogos de tabuleiro, vamos aprender outra forma de vivenciar esses jogos explorando os jogos demais, que é a dama humana, né, que é um jogo de xadrez humano ou dama humana, né? Então, aqui tem o modo de jogar. Eu tinha separado um vídeo desse, mas na verdade eu não sei onde é que eu salvei esse vídeo. Acabei me esquecendo dele, né? Mas vamos lá.
Só um minutinho, gente. Eu vou pegar o vídeo aqui do xadrez humano bem rápido, tá? Então, esse é o vídeo que eu tinha separado. Eu acabei perdendo ele, né? Mas como ele estava na biblioteca ali, era mais fácil de encontrá-lo. Deixa eu só abrir a reprodução do vídeo. Desse jeito aí, fica bem mais divertido. Gostei muito de ser o peão, eu gostei muito. É divertido essa brincadeira aqui? É divertido. É mais legal aqui ou no tabuleiro? Como é que é? Eu acho mais divertido aqui. Ítalo, de 11 anos, aprendeu as regras do jogo na escola, mas desde que vestiu pela primeira vez a fantasia de xadrez humano, não quer saber de jogar de outra forma. Eu gosto de fazer as aberturas, a estratégia e acho que é isso, porque acho que é um jogo que ajuda bem na matemática e daí a gente tem que calcular todas as jogadas que a gente vai fazer antes de jogar. Então acho que a melhor coisa é a estratégia mesmo. O projeto já existe há 4 anos e reúne mais de 300 crianças em 4 polos em Assis. Nesse período, se transformou em um verdadeiro celeiro de campeões. A Adriane, por exemplo, já foi campeã dos jogos regionais e abertos do interior. E olha que ela só tem 12 anos. Eu gostei muito de aprender a jogar xadrez. Gostei de viajar. E como é que é jogar xadrez assim, com peças humanas? É bem diferente do que jogar em tabuleiro. É divertido também, né? Sim. Mas tem campeã ainda mais nova. Viajei para São Paulo e na competição eu imaginava que eu não ia ganhar, mas eu ganhei. Ganhou? Ganhou o quê? Ganhei um troféu e um tabuleiro. Que legal! Então você ganhou um troféu, um tabuleiro, agora é a peça de xadrez viva então, né? Só que antes de encarar o xadrez humano, primeiro é preciso fazer um estágio também muito divertido em sala de aula. Crianças a partir dos 5 anos já podem se inscrever. 2 vezes por semana, os alunos passam 2 horas aprendendo ou aprimorando as técnicas do xadrez. Nessa sala, além dos tabuleiros tradicionais, tem também esse tabuleiro enorme no chão, onde as peças foram feitas com garrafa PET. Aqui, eles aprendem na prática o que é jogar em equipe. A gente trabalha aqui de várias formas, tanto com desenho também, mostrando para os pequenininhos o nome de cada peça, né, como que se movimenta. Então, eles têm o prazer, né, têm o prazer de chegar aqui na aula e fazer aula de xadrez. Ela aprende a socializar com o outro, a respeitar, porque o xadrez tem muito respeito. Ele tem que pedir licença para mexer na peça do adversário. Então, isso ensina a ter o respeito com o adversário, né? Desenvolve muito o raciocínio, como falei, a concentração principalmente, né? Então, o xadrez ajuda muito, de qualquer forma, é usado como ferramenta pedagógica aqui na escola. Já virou uma tradição, principalmente agora com esse xadrez humano, né, que é uma novidade, é uma coisa muito legal, que todo mundo que quando vê a primeira vez fica até surpreso, porque nunca tinha visto. Ajuda a incentivar ainda mais a prática. Porque o início do xadrez é com 6 anos. E você sabe que uma criança de 6 anos, ela é ativa. Ela não quer ficar ali só sentada, mexendo nas pecinhas. Ela quer também fazer disso um exercício. Então foi um modo que a Cris achou, né, para ao mesmo tempo ela trabalhar para a criança pensar antes de resolver um problema e também fazer uma atividade junto com o xadrez que as crianças tanto gostam. Arthur é testemunha que desde que o projeto foi implantado na cidade, jogar xadrez ficou muito mais divertido. Tanto que eu e a repórter Graciele Duran também entramos na brincadeira. O que é mais legal de jogar xadrez aqui? Vê a hora de chegar o dia do projeto então para vir jogar xadrez. E pelo visto cada dia é mais divertido que o outro, né? 2 áreas de proteção ambiental estão... Muita Então, gente... gente, retornando aqui, né? Então, algum comentário? Vocês querem fazer algum comentário sobre os vídeos aí, né?
Eric está bem ativo aí, né? Então, gente, então esse, né, era como eu disse, né, são os 2 vídeos que nós íamos apresentar nessa aula de hoje, né, sobre o xadrez. Vou voltar o caderninho aqui. Então, continuando aí, né, para nós finalizarmos isso aí. Gamificação, etapa 1. Construa seu game no ambiente real. Você já ouviu falar em gamificação? Gamificação Gamificação é a utilização de elementos dos jogos digitais e analógicos em situações comuns da rotina. Deixa eu voltar aqui, porque eu acabei compartilhando tela em modo vídeo. Acho que a letra está aparecendo borrada, né? Agora dá certo. Você já ouviu falar em gamificação? A gamificação é a utilização de elementos dos jogos digitais e analógicos em situações comuns de rotina, sem perder características dos jogos com a competição. Vários níveis de dificuldades e recompensas. Portanto, podemos trazer toda a magia dos jogos para fora das telinhas e dos tabuleiros. Desafio: transforme um jogo de tabuleiro, estudado anteriormente, em uma brincadeira ou jogo. Por exemplo, existe uma adaptação do jogo de queimada, que se chama Queimada Abelha Rainha. Divide-se a turma em 2 equipes, que vão combinar entre si quem será a rainha, sem que a outra equipe saiba. O jogo começa e as equipes têm que tentar queimar a rainha da outra equipe, enquanto outros jogadores tentam defender a rainha sendo os queimadores do lugar dela. Caso a rainha seja queimada, o jogo termina. Então, por que essa modificação, aí, essa sugestão acaba sendo interessante, né? Porque se você conseguir capturar o rei, a rainha no xadrez, por exemplo, mesmo que ainda tenha peças, né? O jogo ali termina, não é igual na dama que só termina quando acaba a última peça. E aqui é interessante que eles é como se fosse uma mescla de queimada com esse ponto do xadrez. Então, o grupo vai se reunir e vai escolher ali o rei, a rainha, ou a abelha rainha, aí, no caso, como citou aí, mas outro grupo, né, de forma com que outro grupo não saiba quem seja. E aí, joga a queimada normal, só que o grupo que conseguir queimar o rei ou a rainha da equipe adversária, né, mesmo, por exemplo, o primeiro queimado já foi o rei ou a rainha, então acabou ali, a outra equipe já venceu. Então, vamos dizer assim, no jogo de xadrez, né, além de você tentar ganhar o jogo, né, podemos dizer, vencer o adversário, eliminar as peças do adversário, você tem que proteger o seu rei e sua rainha. Então, você também vai utilizar as peças que você tem para isso. E aí, nessa queimada, seria um trabalho semelhante, né? Presta atenção, Eric. Seria um trabalho semelhante. Por quê? Além de você tentar se proteger, você tem que também proteger o rei ou a rainha, no caso. Porque se você for queimado, você sai e o jogo continua, e aí você pode vencer. Mas se o rei ou a rainha for queimado, o jogo já acaba e vamos dizer assim, já termina ali o jogo, tá? Essa atividade 4, né, como ela é um pouquinho mais longa ali, né, tem algumas outras leituras, tem etapa 2, nós vamos estar deixando para a próxima aula aí, que o tempo já está se esgotando, tá? Então, essa atividade 4 nós vamos abordar na próxima aula e vamos focar só no conteúdo do caderno aí, tá bom? Gente, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Algum ponto aí do caderninho que vocês já olharam ou que nós trabalhamos aqui? Algum comentário sobre os vídeos? Algum comentário sobre as leituras que o professor posta na segunda? Vocês estão assistindo, Eric, Daniele, né? Essas leituras aí. Então, se assistirem, né?
aprendam, né? Comentem com o pessoal da família, porque é importante também. Hoje é muito normal, né? Nós temos na família alguém que tem diabetes, alguém que tem pressão alta, alguém que está obeso, né? E essas são doenças que, mas eu não tenho ninguém na família. Mas quando você tem na família uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, uma pessoa que você sabe que não se alimenta bem, uma pessoa que você sabe que é sedentária, não faz atividade física nenhuma, é importante você tendo esse conhecimento, que você chegue na pessoa e você fala, uma hora você tem que ir no médico, pede uns exames lá, um exame de sangue, vai ver como é que está seu colesterol, veja como é que está sua taxa de açúcar no sangue, porque são doenças silenciosas. E aí, como você percebe que você está com colesterol elevado? Quando você começa a ter um infarto do coração, quando você começa a ter falta de ar, dor no peito, aí você vai para o hospital, quase que morrendo em alguns casos, né? E aí, quando vai investigar a causa, você percebe, tem uma artéria no coração seu que está quase entupida ali pelo excesso de colesterol, né? Aí outra pessoa, quando vai ver, parece uma ferida no pé e a ferida não cicatriza, ou a pessoa percebe que a visão dela está ficando ruim. Quando vai investigar a causa, a sua taxa de açúcar está elevada, é diabetes, é decorrente da diabetes. Então, são doenças que quando aparece, ela já aparece praticamente para te derrubar, né? Então, é importante ali, né? Talvez os pais não tiveram esse conhecimento, porque a educação física mudou muito nos últimos anos aí, né? Hoje ela trabalha de uma forma diferente, aí vários outros conhecimentos muito importantes. Então é importante que vocês levem isso para toda a família, porque isso pode representar aí talvez até, né, salvar a vida de um parente e proporcionar mais anos de vida para ele, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Tenham um ótimo final de semana, né? Essa semana eu fiz já uma busca ali, né, em algumas salas ali que estava a participação um pouco baixa, né? Só o primeiro ano do ensino médio da Gleba 15 que ainda não teve reflexo, né? Eu vou ter que mudar a forma ali, mas outras salas já melhoraram. E semana que vem, por causa do feriado ontem, eu acabei até me esquecendo, né? Mas para semana que vem eu vou estar fazendo uma busca. Hoje eu tenho aula com 7º e 8º ano, para que mais alunos, né, participem, principalmente de outras escolas, né? Porque só tem aqui, né? Eu agradeço muito por isso, né, 2 alunos da Zangarini, mas eu tenho também a Ribeirinhos e a Gleba 15, e hoje nenhum aluno participou, então tem que fazer essa busca aí e estar cobrando deles a participação aí, ou pelo menos a justificativa do porquê, né? Porque nem todo mundo tem essa possibilidade aí, né, de estar ou por falta de internet ou por falta de dispositivo. Teve aluno que mandou mensagem dizendo que o celular é da mãe e estava dando memória cheia e não poderia pagar nenhum aplicativo para baixar o Zoom, porque aí a mãe ia brigar. Então, não tem o que fazer, né? Gente, muito obrigado novamente, tá? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Lembrando que vocês tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com o professor. E semana que vem eu vou estar postando também, durante a aula, a atividade, tá, de vocês ali, uma atividade aleatóriazinha. E aí vou estar apresentando ela e explicando, tá bom? Mas fiquem com Deus. Até a próxima aula.